O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. A partir de agora, Show da Manhã Jovem Pan. Informação inteligente, entretenimento, música, muita música. Oferecimento Unifazam. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unifazam. Online e gratuito. São várias bolsas de estudo e opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Sync Inteligência Urbana. Naturbanidade que celebra a vida, conectando espaços, inovação e natureza. A OCB Goiás é a união das cooperativas goianas. Cicobi é OCB Goiás, com sede cooperativismo. Quinta das Araras. Descubra seu novo jeito real de viver. Lotes de 600 a 2.000 metros quadrados a 20 minutos do Flamboyant. Fujioka Distribuidor. Para todos os negócios, para todas as pessoas. Somos loja, somos site, somos televendas. Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Se é Pan, é Pan 6,7. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje um dia especial, porque a fogueira deu lugar a uma chuva maravilhosa na madrugada para celebrar o grande iniciador. Quem? São João. Ele foi o grande iniciador de tudo. E hoje, no mundo místico, principalmente em alguns países, ele é considerado Maitreya, que é uma sequência da sua jornada. E é por isso que nós vamos falar de dois temas hoje maravilhosos aqui para nossa audiência nessa super terça Show da Manhã, porque nós sabemos que saúde é o nosso maior patrimônio. E a educação é aquilo que faz você ser quem você é. A medicina goiana hoje é referência internacional. Nós temos um pediatra, cirurgião pediatra, médico e deputado federal que é referência no mundo. E nós temos uma educação que tem um pilar na inteligência artificial, na inovação e tecnologia e muitas vezes no pensamento. Mas a gente não valoriza e não temos políticas públicas, inclusive, para incentivar um melhor atendimento na saúde e um entendimento melhor, que é o trampolim da educação para uma nova cultura cidadã. E é sobre tudo isso que nós vamos fazer um bate-papo dos ativistas da felicidade com o nosso querido médico, cirurgião, pediatra e deputado federal Zacarias Calil e o nosso professor empreendedor, advogado Carlos André, com a participação especial do nosso empreendedor e escritor Geraldo Rocha. Então, um time para a gente poder fazer que essa super terça seja de informação, esclarecimento e de uma nova abertura para a gente celebrar o maior patrimônio da nossa vida, que é a própria vida. Então, mas antes, vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. Eu sempre dou bom dia em primeiro lugar para essas duas regiões maravilhosas, região Centro-Sul, onde está a Jovem Pan 105.7, conectada com mais de 65 municípios nessa região maravilhosa que tem a educação como um pilar, com a Faculdade Integra, e o turismo quântico e termal. E também a nossa querida região metropolitana Jovem Pan Goiânia 106.7, 21 anos conectada com todos vocês. Então, bom dia, Alessandra, Sérgio e Maio, do nosso estúdio em Caldas Novas. Bom dia a toda essa audiência ultraplanetária que se conecta à maior e melhor plataforma de comunicação do Brasil, que é a sua Jovem Pan. Então, dando bom dia para todos vocês, inclusive você que está ao vivo no YouTube, acompanhando, e você que passa mais tarde e atualiza nos cortes do Instagram e Facebook, eu dou bom dia para o nosso maravilhoso estúdio Cidade do Amanhã, Sync Inteligência Urbana. E antes de dar bom dia aos nossos convidados, eu dou bom dia para ele, meu escritor, empreendedor, Geraldo Rocha. Muito bom dia. Bom dia Marcos Nisso, bom dia audiência, bom dia professor Carlos André, bom dia doutor Zacarias Calil.
Sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa. Bom dia, Piscão. Eu espero que essa manhã maravilhosa, cheia de luz e chuva, nos traga um programa sensacional. Aqui sempre é para servir e fomentar, estragar nunca, porque somos ativistas e acreditamos nessa jornada maravilhosa. Muito bom dia, meu querido professor Carlos André. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Geraldo Rocha, grande poeta. Bom dia, doutor Zacarias Calil. Uma honra estar aqui com o senhor. Sempre fui muito admirador do trabalho que o senhor sempre fez na medicina. E Marcos Vinícius, hoje, como você falou, uma chuva, né? E vamos falar de educação. E quando falamos do processo educacional, nós lembramos sempre da origem da palavra, educere, que está ligada à ideia de nutrir. E para nutrir é preciso sempre água, é preciso sempre chuva. Então a chuva é um bom sinal para começarmos esse programa. Você lembrar que a chuva é a que controla as suas emoções. A água é a pura emoção do ser humano, por isso tem mais de 70% de água no nosso organismo, mas quem sabe de tudo isso é o nosso querido médico, cirurgião pediatra, famoso no mundo inteiro e exercendo uma função que poucos médicos tiveram coragem, mas aqueles que tiveram, inclusive chegaram até a presidência da República, como Juscelino Kubitschek. Então, muito bom dia, meu querido doutor Zacarias Calil. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, professor Carlos André, nosso poeta Geraldo Rocha, todos os ouvintes. Prazer enorme estar aqui com você. Com vocês também, né? É claro. Então, veja bem, a água é o elemento, né? Natural de tudo. Até o líquido amniótico é onde você está ali dentro, né? Desde a concepção e naquela formação. E nós, né? 75% do nosso organismo é água, né? Quer dizer, então, está... E hoje uma chuva abençoada, né? Esses dias eu estava lá em casa e estava assim, antes de ontem mesmo, estava sentindo o cheiro de queimada, de poeira, né? E ontem queimou ali na rodovia uma mata grande, quer dizer, então a chuva veio para acabar com essa fumaça aqui que tanto prejudica a vida das pessoas, né? Principalmente as crianças que apresentam esses sintomas respiratórios. Aí vem essas viroses, quer dizer, uma série de complicações que o próprio hospital onde eu trabalho lotado, né? De crianças com síndrome respiratória, quer dizer, então a gente tem que realmente cuidar do organismo e tomar bastante água. Muito bem, vamos pegar aí duas expressões, vamos usar como metáforas. Eu gostei muito da palavra da água, porque a água é a emoção total do ser humano, é um elemento básico, né, dos 4 elementos, sem falar do 5º, que é o mistério do éter. E também temos aí uma fumaça que geralmente é uma cortina que embaça a vida, os olhos e o pensamento de uma população que muitas vezes não investe em um patrimônio que acompanha para toda a vida, que é a educação. A falta de conhecimento que muitas vezes leva a gente a não entender o processo de tudo. E por outro lado, nós tínhamos aí uma profissão que o vestibular para medicina era o mais concorrido do país. Hoje nós temos aí um empate com a inteligência artificial e a inovação em tecnologia. Mas aí, doutor Zacarias, eu começo com você, porque hoje ser médico, as pessoas não têm noção do tamanho da jornada. Porque além de um curso normal de graduação, tem uma série de residência, especialização, e depois de mais de 10 anos, 12 anos, é que você se posiciona como profissional e você conseguiu fazer essa jornada e ser reconhecido internacionalmente. Como é que é a sua visão hoje de olhar para um país tão rico, tão cheio de potencialidades e as pessoas não terem um olhar especial para a educação? Isso é muito sério, né? Porque eu sempre falo que um país que não investe na sua inovação, na sua tecnologia, ele não vai a lugar nenhum. Então você vê hoje a Índia, a China, eles estão, né, liderando aí todas essas inovações, principalmente nessas startups, né? Então isso aí é um fenômeno. Aí vem a inteligência artificial e hoje está tão evoluído que nós não damos conta mais de acompanhar.
é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, né? Já eu estava comentando, falei, vocês acham que a China está interessada em fazer camiseta da Nike, tênis da Nike falsificado? Eles não quer saber disso aí, não. Eles estão do iPhone 16, 18 para cima. Então a inovação, o país tem que investir na inovação, nas propriedades intelectuais que a gente não vê. No Brasil hoje, se você for pedir uma patente, são 10 anos. Quando eu consegui uma patente, eu lutei 15 anos no INPI, depois de muita briga, de muita confusão, de pagar taxa todo ano, todo mês, é isso e aquilo, até o xerox que você tira tem que pagar. Tudo bem, mas não evolui. Hoje os países de primeiro mundo, uma patente você tira em menos de um ano. Aqui no Brasil, não, melhorou. Falei, para quanto? Para 10 anos. Falei, você está maluco, isso aí já foi. Não existe mais, quer dizer, os nossos cérebros estão indo embora. Esses professores estão fora do país, né? E nós estamos perdendo nossos gênios, né? Eu estive agora em Jacksonville, na Mayo Clinic, agora no mês passado. E a gente fica impressionado de ver que um hospital daquele é considerado pela 8ª vez o melhor hospital do mundo. Eu conheci lá um centro de simulação, de atendimento, de procedimentos médicos, que é uma coisa assim fascinante. Quer dizer, hoje nós utilizamos lá, antes dessa cirurgia de separação, fizemos uma realidade aumentada com óculos 3D, só que com movimentação, né? Você pega a estrutura virtual e você roda para onde você quiser. Eu tenho ela aqui no meu celular, é um programa que você joga e você vê todo o corpo humano, onde você quer operar, onde você quer separar, naquele local. E vou te dar uma notícia aqui de primeira mão. Ele vai inclusive para a COP30 agora. Eles desenvolveram, professor, um aparelho que você faz tradução simultânea em qualquer idioma. Não digo 100%. Com um detalhe, não precisa de internet. Eu testei esse aparelho lá. Eles fizeram eles chamam de caixinha, né? Fizeram 2 caixinhas e uma veio para o Brasil, que vai lá para Belém, ali na COP30, é onde eles vão divulgar e já está patenteado. Então, veja bem, a gente às vezes fica dependendo da internet, tudo, mas ali sem internet. E eu falei várias conversas lá em português, aí eles falaram em chinês, espanhol, árabe, tudo, né? Isso é muito importante, principalmente nessas regiões mais remotas, onde você não tem acesso a isso. Quer dizer, então, assim, é muito importante isso, você ter o estímulo da inovação, né? Então, a gente às vezes fica admirando os outros, mas nós temos condições de fazer. Basta você investir na educação, né? Muito bem. Investimento na educação, professor Carlos André. Você que defende tanto o tema, você é um missionário nessa jornada e fruto também disso. Sua vida se transformou através da educação. E você hoje é empreendedor, professor e advogado. A importância de ter um novo olhar para a educação, mas não a educação só dentro da sala de aula, dentro do universo global hoje, que a educação necessita de pesquisa, inovação, tecnologia e principalmente um novo modelo. Eu ouvi atentamente aquilo que o doutor Calil colocou, e a sua pergunta ela é extraordinária nesse sentido. Me lembra uma entrevista que vi ontem do Roberto Mangabeira Humber, né, que foi ministro, e ele falava sobre a perspectiva das commodities. Claro que isso é muito importante, mas como o Brasil se transformou num país de commodities, diferentemente do que aconteceu com a Índia, diferentemente do que aconteceu com a China, e de alguns países, principalmente Singapura, né, que desenvolveram consideravelmente. O que eles fizeram? Trabalharam a perspectiva da potencialidade humana, intelectual. Esse aqui é o ponto. Ministrei a aula de inteligência artificial e petição inicial para advogados nesse último final de semana. E ficou muito claro que a perspectiva do que a gente chama de prompt, né, que é a orientação, que é o pedido, e consequentemente aquilo que a gente chama de clusterização, que é exatamente a revisão desse prompt, tem relação com a inteligência humana. Por que o doutor Zacarias é tão bem sucedido? Por que você é tão bem sucedido? Por que o Geraldo é tão bem sucedido? Porque antes dessa perspectiva da inteligência artificial, vem o intelectual, vem o humano que sabe lidar com ela. Eu acho que o que está faltando no processo educacional
é um investimento mais profundo nessa lógica da humanidade, da humanização. O médico, ele precisa ter uma noção profunda de ética, ele precisa ter uma noção profunda de humanidade. Mas antes disso, se me permite, ele precisa saber fisiologia. E o que está acontecendo hoje no mundo educacional? Nós estamos deixando de saber coisas básicas, Marcos Vinícius. Como é que eu vou fazer inteligência artificial se eu não sei estatística? Mas para saber estatística, eu tenho que saber matemática. Mas para saber matemática, eu tenho que ter uma base profunda de conhecimento matemático que vai ali, por exemplo, entre 9, 14 e 15 anos de idade. E isso acabou no Brasil. Conhecimento linguístico no Brasil é baixíssimo. A capacidade de diálogo é baixíssima. A capacidade de percepção, de raciocínio é muito baixa. Então, o que nós imaginamos ser necessário nesse processo educacional é fazer o simples. O que é o simples? Trabalhar a base, que é a linguagem, que é a matemática, e nas instituições universitárias, para a inovação, repito, para a inovação, ter embasamento técnico naquilo que a gente chama de base de todas as ciências. Eu acho que isso é o mais importante, é fazer o básico na educação. Muito bem, Geraldo, qual a sua percepção sobre esses dois temas colocados por Dr. Zacarias Calil e por Carlos André? Olha, eu acho muito importante a fala do Dr. Calil, do ponto de vista dos cérebros, da inteligência que estamos aí a perder a cada dia por falta de incentivo, como também o professor, na forma que ele colocou. Eu acrescento uma necessidade de uma indução do poder público na questão de um programa educacional e tecnológico direcionado. Eu estava vendo uma reportagem domingo sobre o Vietnã, né? O Vietnã foi destruído há aproximadamente 70 anos atrás, e Saigon, que mudou de nome aí, eu não me lembro agora, ela está crescendo 7% ao ano, né? Eu vi o seguinte, um incentivo de carros para mobilidade, carros elétricos fabricados no próprio país, onde todas as pessoas todos os motoristas, os aplicativos têm o mesmo carro com a mesma condição de financiamento, porque o governo quer desenvolver aquela indústria. E, ao mesmo tempo, investindo pesadamente em tecnologia, em chips, em semicondutores. Então, eu acho que uma política pública é o que nós precisamos para induzir esse conhecimento e essa aproximação com o saber. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador e eu vou provocar aqui o Dr. Calil para a gente poder, nesse primeiro bloco, tratar de temas para você entender a superfície do processo, e no segundo bloco nós vamos aprofundar em tudo isso para a gente poder sair com mais despertar. Não? Ou seja, despertar é a palavra de ordem hoje. É por isso que 2025 é o ano do conhecimento. E falando em educação, você tem que estar no lugar certo para se transformar num profissional de sucesso e um ser humano completo. Então você tem que estar dentro da Unifazan. Unifazan é um centro universitário nota máxima no MEC, tem vários cursos de graduação, laboratórios de alta performance tecnológica com mestres, professores, doutores, tudo para você se qualificar e se preparar para essa nova jornada da humanidade. Então bora junto, www.fazan.edu.br, e se transforme em um profissional de sucesso, mas um ser humano completo, ou seja, conhecimento é tudo. Doutor Zacarias, todo mundo joga pedra, todo mundo fala, nós não temos aí uma estrutura que pode se comparar com o primeiro mundo, mas nós temos hoje uma medicina que é referência global. Goiânia então se destaca porque tem muitos profissionais e você é um deles, até porque hoje você é reconhecido mundialmente por um tipo de cirurgia que é a mais complexa e que virou referência para muitos países, que é a de separação das siamesas. Então, ou seja, as pessoas acham que isso é só uma mágica, que não tem aí uma janela de conhecimento. Então, para a gente fechar esse primeiro bloco em cima de uma clareza para a nossa audiência, o que vem a ser, você já explicou aqui num programa que chamou a atenção de todo mundo, e você tem exemplos recentes, inclusive sendo chamado para poder fazer palestras e levar seu conhecimento para grandes centros fora do país. Como é que é isso? Olha, é muito interessante, né? Mas eu só queria fazer um adendo aqui, que o
professor Geraldo, vou chamar assim. Em relação à primeira infância, depois, se a gente tiver a oportunidade, nós vamos falar que tudo isso que nós falamos aqui está relacionado à primeira infância. Eu sei disso, e você é um apaixonado no tema. Exato. Bom, eu sou aluno da escola pública, né? Eu vim de família pobre, muita gente acha que você já nasceu numa condição que você morou fora. Não, eu formei aqui na Universidade Federal de Goiás e fui apaixonado pela medicina, né? Eu já nasci médico, né? Sempre tive aquele foco na cabeça. Passei no vestibular aqui, como você bem disse, uma dificuldade grande de você entrar na Universidade Federal em 1975, só tinha aqui em Goiás, aqui em Goiânia, né? E aí eu fui desenvolvendo. Nunca, durante o período de ensino médio, eu era um aluno mediano, mas durante a faculdade eu aprimorei demais, estudei muito, muito, muito. E entrei cedo mesmo nas lances de cirurgia aí, ia lá pro hospital, o pronto-socorro ali, falava que era do 3º ano, na realidade eu era do 1º ano e ficava ali sapeando, né? E a gente foi aprendendo, e sempre tive essa vontade de ser o diferencial. Eu acho que eu tive um professor, Dr. Vander dos Santos Anjos, ele falou uma vez lá na sala de aula: vem cá, vocês estão achando que você tem que ser o melhor, você não tem que ser o médio, não, vocês têm que estudar para ser o melhor. E eu gravei aquilo, e sempre estudando, participando. Aí eu fui para Brasília, fiz residência lá no hospital de base e cirurgia pediátrica, né? E aqueles casos, parece que eu tenho uma atração por casos complexos, raros. Sempre aparecia para nós lá, né? E sempre entusiasmado com aquela operar recém-nascida. Para mim é muito delicado, né? É muito legal você operar uma criança recém-nascida, e é uma microcirurgia, é tudo maravilhoso. E aí quando você vê, eu encontro vários adultos aí que já são pais, mães, que eu operei no período neonatal. Então, assim, muita gente, como é que você especializou em cirurgia de separação de siameses? Não existe essa especialidade. Nós operamos pelo conhecimento, como você acabou de falar. O conhecimento é tudo, a experiência profissional e o estudo que nós desenvolvemos, né? Você vê, começamos a separar usando uma tecnologia, boneco de plástico. Comprava a boneca lá no camelódromo e ia estudar. Depois veio a impressão 3D, depois veio a realidade aumentada. Você usar um óculos 3D e jogar em cima do paciente naquele momento da cirurgia e saber exatamente onde você vai cortar. Então tudo isso é inovação, é tecnologia. Agora, isso aí a gente aprende. Agora, eu também tive o estímulo e tive também a oportunidade de o próprio Estado nos fornecer isso, financiar esse tipo de coisa, de tecnologia. Quer dizer, isso é um material caro, mas o hospital providenciou para que a gente tivesse condição de fazer e ser equiparado, porque a primeira realidade virtual aumentada em cirurgia de siameses foi feita aqui em Goiás, no mundo. Você sabia que nós somos o 3º lugar no mundo na separação de crianças siamesas? Nós só perdemos para a Arábia Saudita, que tem um hospital lá chamado Abdulaziz, mas o Príncipe, ele tem aquele hospital como um trunfo dele. E ele vai buscar pacientes onde tiver, tem avião, tudo, vai lá, busca e opera no hospital dele. Fizeram 67 cirurgias de separação. E tem um outro médico lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que tem, acho que tem menos, e nós somos o 3º com 25. Então, assim, é motivo da gente estimular, né, trabalhar e ficar em cima, porque operar, às vezes separar, Marcos, é fácil assim, por assim dizer, né? Mas eu quero ver segurar ali no pós-operatório, que você tem uma equipe grande de enfermagem, que a gente tem que parabenizar demais a enfermagem, os médicos intensivistas, toda uma equipe, não sou eu, né? É claro que a gente é o coordenador, mas existe uma equipe toda por trás. É igual se fosse o centroavante aí de uma seleção, mas todos têm a participação e todos merecem respeito, no qual a gente tem a liderança. Isso é importante, você ter a liderança, você ter o controle e todo mundo te respeitar e confiar no seu trabalho.
Isso que é importante, né? Quer dizer, então eu acho que a gente está num local exato aqui. Eu sonhava com esse hospital aqui em Goiás, o ECAD. Eu entrei para a política com essa finalidade e hoje nós conseguimos ter o melhor hospital de pediatria do Brasil. Sabia disso, professor? É o melhor hospital de pediatria do Brasil. E que eu, como político, com emendas parlamentares, ajudei muito. Foram 60 milhões ali dentro. E agora vai chegar uma ressonância magnética de última geração. Então já colocamos raio-x digital. Desculpa eu falar da política, mas eu acho que as pessoas têm que entender. Raio-x digital, tomógrafo de última geração, de 64 canais, agora vem a ressonância, broncoscopia que não tinha aqui em Goiânia, especialmente para criança. Quer dizer, o hospital assim que você fala, você entra no centro cirúrgico, você tem prazer. Eu tenho prazer, Marcos, eu fico esperando segunda-feira de eu estar lá atendendo ali. Pessoal, para mim não interessa o que eu vou ganhar ali, eu não ganho. Eu sou um funcionário qualquer lá, né? Sou igual aos outros. Mas a gente tem a responsabilidade no atendimento. Tanto é que hoje nós tratamos malformações vasculares em criança, no qual nós também somos uma referência internacional, e nós temos um equipamento a laser que nenhum no Brasil tem. Nenhum hospital tem um equipamento a laser que nós temos lá. Quer dizer, fruto de um trabalho de pessoas que querem fazer a diferença. E nós fizemos a diferença. Eu tenho essa patente de medicamento que eu doei para o Estado, sem lucro nenhum, para que a gente pudesse tratar essas crianças com essas malformações graves, né? Então, é isso. A vida você faz da maneira que você está focado. E ser apaixonado naquilo que você faz. Porque quando você é apaixonado, né? Igual você aqui na rádio, todo mundo aqui, professor, poeta, a gente chega onde você consegue chegar, igual o Ben Carson, né? Que foi também um candidato à presidência dos Estados Unidos, um neurocirurgião que separou duas crianças unidas pela cabeça. Então, assim, eu estive lá no John Hopkins, estive na Mayo Clinic, e a gente vê que você não está por trás. Quer dizer, eu fui mostrar para eles o que a gente faz aqui. E esses caras, assim, fascinados, né, com o nosso trabalho, com as cirurgias que a gente faz aqui no Brasil. Não, muito bem. Eu tenho que chamar um break do acelerador, mas eu vou estourar 2 minutos o bloco, porque eu quero saber a percepção do Geraldo e do professor Carlos André. Até porque o Brasil não conhece o Brasil, então nós temos esses números que o Dr. Zacarias trouxe. Nós somos o terceiro numa cirurgia tão complexa no mundo. Temos aí essas inovações todas, inclusive em Goiás, e nós temos que lembrar que a Universidade Federal de Goiás foi a primeira a trazer a graduação de inteligência artificial para a América Latina. E tem um Centro de Excelência em Inteligência Artificial que, em uma parceria com o Google, desenvolveu a primeira IA em português e português brasileiro. Então o Brasil não conhece o Brasil e muitas vezes o goiano não conhece Goiás. Já que nós estamos falando de saúde, eu tenho que lembrar que o laboratório Núcleo garante um exame confiável para você e para o seu médico, porque tem equipamentos de última geração e gente cuidando de gente. Mas o Núcleo traz também o Centro Médico Núcleo, que te dá acesso a especialistas por um precinho que você pode pagar e você ainda sai com seus exames laboratoriais. Núcleo cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá, professor Carlos André, o tempo é curto, mas é necessário. 1 minuto, qual a percepção de tudo isso que as pessoas não conhecem, mas a gente está trazendo conhecimento de uma realidade que todo mundo joga pedra, mas não celebra? A percepção é a melhor possível, Marcos Vinícius. Quando ouço o Dr. Calil falar, volto àquele detalhe sobre o qual tenho sempre discutido. É fundamental que nós tenhamos base na lógica educacional. É fundamental que nós criemos intelectuais médicos, mais intelectuais médicos, mais intelectuais na área de engenharia, mais intelectuais na área jurídica, mais intelectuais na área da docência, que são os formadores de todos. E o que nós percebemos é que cada vez menos os docentes existem no Brasil, estão todos se afastando por diversas razões sobre as quais ainda nós vamos falar aqui no programa. Tudo isso que o Dr. Calil falou dependeu de quê? Do ser humano, de um ser humano altamente capacitado, técnico, profundo, que sabe daquilo que está falando. Eu volto a dizer, o Brasil teve um projeto. Qual foi o projeto? A destruição do processo educacional.
Nós destruímos a escola pública no ensino médio, estamos destruindo a escola pública no ensino superior, mas há solução. E aí é para isso que nós estamos aqui, para discutir essas soluções. Para você, Geraldo, percepção de tudo isso. Vamos lá, fechando o bloco. Doutor Zacarias Calil, eu tenho uma tese que eu defendo, que nenhum profissional técnico muda o mundo. Nem professor, nem médico, nem engenheiro, nem escritor, nem radialista, nem publicitário, mas sim o político. O político, mesmo que ele agregue na sua formação um currículo técnico, ele é a pessoa capaz de mudar o mundo, porque ele interfere através das leis, das suas ações, na vida das pessoas. Eu ouvi atentamente o senhor dizer desse hospital, a referência, dos milhões que o senhor conseguiu. Eu não vou fazer a pergunta para responder agora, mas vou dizer o seguinte: a minha família toda votou em você, Zacarias Calil, sem lhe conhecer. Eu lhe conheço de vista, de saber da sua história, mas é importante saber que boas pessoas, que pessoas fantásticas, que não precisam, estão aí ajudando os outros. Parabéns. Muito bem, eu tenho que ir para um break dos Anjos Aceleradores, então você sabe que reconectar com a natureza é tudo. Quando você vê uma chuva dessa, a natureza manifestando, é sinal que ela está sincronizada com a sua vida. Por isso você tem que descobrir um novo jeito real de viver e conhecer o condomínio Quinta das Araras. Últimas unidades na Grande Reserva, é isso mesmo, acelere e reserve o seu, porque você vai desfrutar de 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, esporte, entretenimento, com 2 lagos contemplativos, e tudo isso com a comodidade da cidade, porque está a poucos minutos do Shopping Flamboyant. Condomínio Quinta das Araras, um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto. Vamos para um pam e a gente já volta com Educação, Saúde, Dr. Zacarias Calil, professor Carlos André e a participação do meu querido escritor e empreendedor Geraldo Rocha, só aqui no Show da Manhã. Com relação à política americana, veja, o Trump já está taxando o Canadá, já está taxando o México, já avisou que vai taxar a Europa também e está deportando todo mundo. Ninguém sabe ainda efetivamente o que vai acontecer com a economia americana, porque essa mão de obra que está sendo deportada, Marcos, é o cara da construção, o cara da faxina, que o americano não faz. E se fizer, é um custo muito mais alto. E isso vai subir a inflação americana, que inclusive, na fala da semana passada do presidente do Fed, o Jeremy Powell, ele falou o seguinte: eu não vou baixar taxa de juros no forceps. Não vou fazer isso. E lá a regra é muito diferente da nossa aqui. A economia é muito mais madura do que a nossa economia. Então existem várias interrogações. Por exemplo, está no Valor Econômico hoje de um grande economista de um fundo de investimento que ele está dizendo o seguinte: se você não jogar a cartilha do Trump, será punido. Pronto, ele já deu um recado. Então ainda é muita incerteza do que vai acontecer na economia americana, o que vai acontecer para o Brasil, o que vai acontecer na China. Então existem muitas especulações, não há um dado concreto e uma análise tão certeira do que pode acontecer. E nós aqui na América do Sul estamos só observando, né? Para ver o que vai acontecer nos movimentos. Página hoje do Estado de São Paulo, inclusive muito legal, está dizendo que o Centro-Oeste vai ser mais uma vez a mola propulsora do PIB de 2025. E ele está citando o Centro-Oeste, ele cita Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás como os maiores polos de exportação de grãos para o mundo inteiro. Então, você percebe que tem muita inconsistência ainda na economia? Nós ainda não sabemos efetivamente o que vai acontecer. Nós só estamos de olho em 2025 para saber os próximos passos, porque as coisas estão muito caras, Marcos Vinícius. Goiânia não aceita mais achismo. Ah, eu acho que assim tá bom. Câmara de Vereador, não, eu acho que vai ser assim. O Executivo, não, vamos fazer assim. Não aceita mais, Marcos. Não aceita, Goiânia não aceita mais. E nós somos pujantes. O mercado imobiliário acontece porque a cidade, ela é polo. Ela é polo não só da saúde, é também da tecnologia, do turismo de negócio. Goiânia, tudo passa por aqui.
Brasília é um outro centro. As pessoas não saem do Pará, Mato Grosso do Sul, para ir para Brasília. Brasília é uma cidade cara, complexa, ela vem para Goiânia. O pessoal do Triângulo Mineiro está vindo para Goiânia. Por uma série de motivos, tecnologia. Olha o que está acontecendo no nosso aeroporto. O tamanho de hub de logística é monstruoso. Então Goiânia não aceita mais achismo. E eu acredito, para terminar minha fala, e falar no que você acredita, Guilherme. Eu acredito em planejamento com pessoas capazes dando a consultoria. Então essa amarração. O papo aqui até nos bastidores é caliente, por isso, né, estamos voltando com mais uma edição, segundo bloco Show da Manhã. E você que está conectado, acompanhou o primeiro bloco, você ficou sabendo de temas, conhecimentos, estatísticas e uma percepção que pouca gente sabe. Porque aqui a gente quer exaltar aquilo que verdadeiramente é o que vai funcionar para o nosso país, para você e para aqueles que lutaram, percorreram uma jornada muito grande para ser referência nesse momento tão importante da humanidade. Dr. Zacarias Calil, que tem um currículo, que estudou como muitos aí numa universidade pública, mas chegou e é referência hoje mundial. Nós temos aqui o meu querido professor Carlos André, que saiu lá do Tocantins, que na época ainda era Goiás, né? Ou seja, com a mão na frente, outra atrás, mas que venceu todos os obstáculos e hoje é um grande intelectual e uma referência no mundo, não só da educação, como na advocacia, porque é um advogado também. E está aí meu querido empreendedor, amigos de vários anos, que hoje é um escritor celebrado no Brasil. Antes da gente dar sequência, eu quero trazer 3 pontos. Deixa eu dar bom dia para o meu ativista que acaba de chegar, porque depois que ele passa essa porta aqui, ele deixa de ser jornalista e é ativista da felicidade. Bom dia, Rosenval Ferreira. Muito bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, essa bancada tão nobre, muito eficiente. Muito rapidamente, Marcos Vinícius, os americanos gostam de pesquisar tudo. Em Chicago, onde tem muitas pessoas que fazem ternos talhados à mão, descendentes de italianos, eles decidiram fazer uma pesquisa no seguinte: pediram para uma pessoa usar todos os recursos da tecnologia moderna para fazer um terno super perfeito, e pediram um artesão para poder fazer o mesmo, com o mesmo tecido, as mesmas condições para a mesma pessoa, e depois pediram os jurados para saber qual terno que tinha ficado melhor. O artesão ganhou assim de 10-0. Aí eu quero dizer o seguinte: o Dr. Calil, ele é um artesão da medicina. Nenhuma pessoa poderia, nenhum equipamento, nenhuma tecnologia pode substituir este artesão, porque a separação de gêmeas é uma eficiência de artesão. Então, você veja que o ser humano nunca será superado naquilo que o faz artesanalmente, na ausência de outra palavra. Então é isso, o conhecimento é tudo, e o conhecimento não está só na sala de aula, nem dentro das instituições. Conhecimento é aquilo que você se compromete a buscar para fazer a diferença na vida. Nesse segundo bloco, vamos fazer um passeio aqui. Eu vou dar 3 minutos, e agora nós temos tempo, e como todo médico gosta começa a falar e não para, não é assim que as pessoas falam, mas vamos fazer o seguinte. Doutor Zacarias, você trouxe uma jornada no primeiro bloco de tudo que você vivenciou resumidamente para chegar onde chegou. Você tem um compromisso acima da média com um tema que todos deveriam ter, porque deveria ser prioridade na gestão pública, que é o cuidado com a infância. Os adultos hoje são aquilo que é o reflexo da sua infância, contrariando algumas coisas, tudo tem estatística contrária. E você olhando hoje de onde você está, qual é a sua grande missão, o seu grande sonho a partir de agora, além de ser um médico que é incansável, batalhador, e ao mesmo tempo hoje você é político, então você tem todo o conhecimento e vivência com todos os rumos de investimentos e de gestão nesse país, e você deve ter um sonho. Então, em 3 minutos, qual a análise que você faz hoje, o que o Zacarias Calil tem para agradecer, tem para conquistar e para contribuir?
Bom, nós só temos a agradecer tudo onde eu consegui todo esse trabalho, né? Mas quando a gente é político, você aprende muita coisa. E uma das coisas principais que eu tenho trabalhado, que muitos políticos também me procuram, é a primeira infância. É a primeira infância onde acontece tudo na vida do ser humano, né? Muita gente acha que a primeira infância é quando você nasce. Não, é na concepção. É onde você tem que cuidar da gestante. Porque quando a criança nasce, ela já tem aquele carinho, aquele amor, né, que você tem intraútero. Porque ela sente tudo. A presença de tudo ali está naquele movimento. Aí ela nasce, né? Aí todos nós nascemos com o mesmo cérebro, 0. E aí, a partir desse momento, você começa a dar estímulo. É o que acontece nesses países aí que acabou de citar, na Índia, na China. Você começa a dar estímulo, é igual o computador é igual o cérebro, né? Você vai colocando memória, isso até 6 anos de idade. E aí está provado que você vai ter um adulto extremamente saudável, no mercado de trabalho, mais importante, com baixíssimo índice de criminalidade. Então, são as oportunidades que as crianças precisam ter. São as creches, as brincadeiras, né? Tudo isso faz parte desse contexto, no qual você tem que investir na primeira infância. Isso deveria ser programa de governo, de prefeitos, de governadores, investido, porque depois dos 6 anos não adianta mais. Está provado isso. O cérebro, ele começa, algumas células, aquelas sinapses começam a ser destruídas. Quer dizer, por que a criança da periferia, ela não tem essa oportunidade? Porque não tem investimento. O Papa já dizia que você ser político é fazer caridade. Infelizmente, muitos não pensam assim. Mas a partir do momento que você começa a investir, esse é um sonho que a gente tem, né? De você ter, sim, praticamente... Pô, a pior coisa do mundo é você ver uma criança na rua pedir esmola. Essas mães no sinaleiro. Esse dia eu liguei, falei, não é possível uma coisa dessa. Eu liguei lá na defensoria, no conselho tutelar, para tirar essas crianças. Criança tem que estar na escola, tem que estar brincando, tem que estar isso, aquilo outro, né? Então, assim, é uma coisa que pode ser real, pode. A partir do momento que você, né, professor Geraldo, acabou de falar aqui, politicamente você é capaz de mudar o mundo. Então, assim, colocar na cabeça das pessoas, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode melhorar em termos de Brasil. As pessoas têm que ter emprego. Esse negócio de bolsa disso, bolsa daquilo, cria um problema sério na sociedade, porque muitos dependem disso, mas nós temos que gerar emprego, tem que fazer a economia rodar, né? De repente o Brasil fica estagnado numa situação dessa. Então é onde nós temos que trabalhar nisso aí. Eu acho que, né, por exemplo, eu tinha um sonho de ser um grande cirurgião, né, com reconhecimento, consegui, mas tem outras coisas na vida que cada vez mais você nunca está realizado, né? Você sempre quer produzir mais. Eu tenho essa concepção comigo, que a gente veio no mundo com essa finalidade. Muito bem, para você, Carlos André, 3 minutos para você. Hoje, olhando para trás, parece que foi ontem você saindo lá do Tocantins, que é Goiás, era Goiás, e hoje você está no mundo jurídico, no mundo da educação, é uma referência, tá? O grande sonho seu, olhando para trás, e que você pode construir a partir de agora. 3 minutos. Marcos Vinícius, eu fico muito feliz com o que conquistei na vida, que continuo conquistando como professor, como jurista, na Ordem dos Advogados do Brasil, nas escolas, mas como disse o Dr. Calil, eu acho que todo homem que se preocupa com o outro é um homem público. A definição de ser homem público é exatamente a preocupação muito maior com o outro, com a cidade, com a polis, por isso a política, né, do que consigo mesmo. Porque nós somos cidadãos que tendemos à lógica civilizatória. E o meu sonho é, sem dúvida, melhorar o processo educacional no Brasil. Não só meu, mas de tantos grandes educadores, tantos grandes professores que têm esse sonho, mas que talvez não saibam como fazê-lo. Eu penso que o processo educacional, como disse o Dr. Calil, ele mudará o país, porque quando se muda a forma como se enxerga o país, como se enxerga a saúde, a educação, se muda o país. Eu me lembro de uma cena muito interessante
de um livro chamado O Grande Sertão Veredas. É um livro extraordinário, escrito pelo grande João Guimarães Rosa, que era médico e diplomata, aliás, grande intelectual. E aí uma cena, Marcos Vinícius, que me chama bastante atenção. Nessa cena, ao final do livro, é uma personagem principal que é Miguelin. E alguém traz os óculos para Miguelin. Dizem até que essa personagem, que não tem nome, é o próprio João Guimarães Rosa. Ele trouxe os óculos. E aí, então, Miguelin colocou os óculos e começou a ver o mundo. Então, meu sonho como professor, meu sonho como homem público, é de alguma maneira colocar os óculos em mim e colocar um pouco os óculos nos outros, para que os outros possam ter uma visão melhor acerca do país, da cidade e de tudo quanto há. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador e vamos abrir uma sessão de curiosidades aqui, porque o Geraldo fechou o primeiro bloco querendo fazer uma pergunta, mas fez uma percepção maravilhosa. Então você sabe que hoje você pode ter ofertas especiais, principalmente na hora de você revender ou de você buscar alguma coisa para seu próprio uso. Estou falando do Fujioka Distribuidor, porque fazer bons negócios não tem segredo, mas tem endereço. Por isso tem Fujioka na Independência, na Assis Chateaubriand, pertinho da Tamandaré, tem também no Garavela e Senador Canedo. E o melhor, todo mundo paga menos. Tem desconto para CNPJ e MEI em qualquer quantidade, e quem compra no CPF também aproveita condições especiais. É para consumir ou revender, tem de tudo e pelo menor preço. Fujioka Distribuidor para todos os negócios, para todas as pessoas. Porque o Fujioka é site, é loja e é televendas. Vamos lá, Geraldo Rocha, curiosidade então, fica à vontade aí com o professor Carlos André ou com Zacarias Calil. Eu vou aproveitar aqui a presença do Dr. Zacarias Calil, né? Eu acho que eu tenho e muita gente tem essa curiosidade de entender como é que é o processo, né, que acontece com essa questão das crianças que nascem ligadas por algum órgão. Isso é genético, isso é uma deformação. Em rápidas palavras, eu tenho curiosidade, acho que a nossa audiência também, de como é que é esse processo, doutor Calil? Então, muita gente me pergunta isso, né? Então, assim, é uma má formação, é congênito, né? Então, mas não tem uma causa específica. Muitos falam assim que no 13º dia o óvulo era para ser gêmeos separados, né? Mas por alguma razão ele não consegue a divisão. Então, dependendo da localização onde ele para a divisão, eles nascem unidos. Por exemplo, parou a divisão na cabeça, né? São os craniópagos. Aí vai descendo, tórax, toracópagos, à medida que onde para aquela separação ali. Mas o mais assim que eu acho, que eu tenho estudado muito sobre isso, é que as alterações do meio ambiente têm provocado algumas alterações, principalmente o uso indiscriminado de agrotóxicos, que inclusive alguns são proibidos, né? Ele entra no organismo e ele mimetiza um hormônio natural. Isso aí já tem provas sobre isso, eu tenho até documentários, inclusive na Discovery Channel, que eu participei já de 4 episódios ali, e a gente discutindo sobre isso. Eles mostram direitinho o gráfico, né? Como é que o agrotóxico entra no organismo. E ali ele acha que aquele hormônio é natural e provoca essas alterações. Assim, não tem como você provar, mas você vê que as alterações do meio ambiente têm ocorrido no mundo inteiro. E tem essas alterações genéticas que têm ocorrido com maior incidência. Quer dizer, muita gente, não, mas aparece mais gêmeos siameses aqui, mas porque nós somos referência, né? Então, teve uma época aí que eu questionava muito o que era utilizado na cana de açúcar, né? Inclusive, os pais que chegavam para nós, eles trabalhavam na cultura da cana. E onde eles não tinham aquela proteção que hoje tem. Quer dizer, então, assim, a incidência é 1 para 150 mil nascidos, né? E a maioria não sobrevive as primeiras 24 horas de vida. Esse ano nós tivemos 2 casos de 2 senhoras gestantes de crianças siamesas conjugadas. Eles nasceram e foram a óbito com 24 horas.
Quer dizer, você achava que era viável, mas a união depende muito, né? Por exemplo, esses que foram a óbito precoce, eles tinham união do coração, era um coração único. Quer dizer, então depende muito do que... Por exemplo, nós perdemos aí essa criança, Quiraz, né? Mas ela dependia da irmã. Então, é interessante, porque eu descobri isso ao longo dos anos, que o gêmeo menor é que mantém o maior. E aquele que você fala, esse aqui não tem condição, não, ele não vai sobreviver, porque o outro consome ele. Entendeu? E aconteceu já, é o terceiro caso que a gente separa e, infelizmente, perdemos um devido à alta complexidade que eles apresentam. Mas aqui a pequenininha é que você fala, eu não acredito que essa menina está desse jeito, que ela está superando todo esse processo. Porque, olha, eu vou te falar, um pós-operatório desse, você não tem ideia não. Eu mudei para dentro do hospital. A gente muda para dentro do hospital. O Marco sabe disso, a gente se encontra quase todo final de semana, eu estou lá. Quando você opera um caso desse, você tem que mudar para dentro do hospital. Porque as alterações são gigantes, sabe? Você virou as costas, muda totalmente o processo. Então, assim, é difícil, mas é muito compensador você depois, igual lá em Goianésia, encontrei 2 siamesas, ex-siamesas, né? Nós operamos aqui com 7 dias de vida, elas estão com 20 e poucos anos de idade e uma é mãe. Pô, isso para mim, médico, é uma coisa assim fabulosa. Eu falei para ela, eu já sou avô, né? Então, porque você vê uma criança unida e depois separada e ser mãe, nossa, isso aí essa é uma realização, assim, você mostrar isso num congresso médico, um caso que você mostra, imagine você que nós temos vários casos aí, eu tenho slides disso, de crianças que chegaram à idade adulta separadas, quer dizer, então assim, isso é muito forte para nós médicos, né, você ter isso, e é o que eu falo, o que você ganha com isso? Não, a gente não precisa ganhar, é o seu conhecimento que eu falo para os alunos de medicina, vocês têm que usar o seu conhecimento para beneficiar as pessoas e não perguntar quanto que eu vou ganhar para fazer isso. Muita gente pergunta, quanto que você ganha numa cirurgia dessa? Eu falei, não, eu sou funcionário do Estado, tenho meu salário lá de R$7.000. A maioria dos nossos colegas que participam da cirurgia, eles são voluntários, eles querem participar, não quer saber não, quer passar o dia inteiro lá operando, dia e noite, não quer saber não. Então assim, essa é a medicina forte, a medicina de verdade, né? Não é você fazer medicina para pensar o que você vai ganhar. Aqui, que recompensa financeira, isso é bobagem, isso aí, as coisas chegam para você de outra maneira, não é mesmo? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu tenho tempo, vamos lá. Você tem alguma curiosidade com o professor Carlos André? Professor Carlos André, eu vi a sua observação sobre o homem cordial e vejo que no Brasil, sobre o cotidiano, né, a gente pode ver muito disso. E eu pergunto, como resolver? Por exemplo, a necessidade que eu, às vezes, me vejo forçosamente pelo meu DNA a chamar uma pessoa de doutor, sendo que doutor eu sei que não é, né? Como é que a gente resolve essa equação na sociedade brasileira? Excelente a sua observação e obrigado pela sua provocação em relação a isso. Roosevelt faz uma consideração muito interessante sobre uma personagem criado por um grande sociólogo, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que lá da Alemanha conseguiu descrever o que vem a ser o chamado homem cordial. E parece que é uma coisa boa quando se fala na lógica da cordialidade, parece que vem do coração, não, mas o que Sérgio Buarque de Holanda falava é que o homem cordial é aquele que mistura o público com o privado, é aquele que é patrimonialista, é aquele que em regra se utiliza do próprio Estado para se beneficiar. E ontem nós falávamos a respeito desse assunto, porque um caso muito interessante, e aí eu digo ao deputado Calil, que uma colega servidora pública fez uma observação que assim, professor, como é que se escreve deputado, como é que se escreve senador? É com inicial maiúscula ou minúscula? Eu disse, a inicial é minúscula, como todos os substantivos comuns, senador, prefeito, advogado, etc. E aí disse lá o colega, não.
meu caso, tem que se escrever com inicial maiúsculo. Porque como é que pode? O juiz vai me diminuir, o desembargador vai me diminuir. E aí eu tratei desse assunto ontem nas redes sociais, mostrando sobre como funciona essa perspectiva da cordialidade, né? Quer dizer, a utilização de um substantivo, que é substantivo comum no sentido mais profundo, porque ele é público, ele é para servir o público, sendo utilizado como substantivação maiúscula, é uma forma de provar, como bem Rosenval colocou, que é o interesse público em face, aliás, interesse privado em face do chamado interesse público. Certamente esse colega colocaria outros substantivos também de que ele participará com inicial maiúsculo. Então nós temos no Brasil essa dificuldade, digamos assim, de separar o público do privado. E aí eu faço um elogio, Rosenval, Marcos Vinícius, ao Dr. Calil, quando ele fala uma coisa que me emocionou. Eu fiquei emocionado quando ele disse, não, nós médicos, e é esse médico que eu conheci, eu estudei num grande colégio aqui em Goiânia, o dono do colégio falava sobre isso, o Rubão, ele dizia, olha, medicina é para servir as pessoas, médico tem que ser apaixonado naquilo que faz, como um professor tem que ser apaixonado, como um advogado tem que ser apaixonado, como defensor, como poeta, engenheiro, tem que ser apaixonado por aquilo que faz. E o que eu vejo hoje, na minha escola nós temos turma, eu falo todos os dias com seus colegas, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro, eu vou fazer medicina para ter uma fazenda, eu vou fazer medicina, isso é claro, isso não é mais escondido como era antigamente, não é? Não, é com essa finalidade. Eu acho isso uma pena, medicina não é um negócio, direito não é um negócio, é acima de tudo um serviço público social. Mas o homem cordial se apoderou até disso, do dinheiro, o dinheiro fala mais alto antes de tudo. Então, obrigado pela provocação. Eu acho que a solução disso é matar essa cordialidade. Claro, quando eu falo de cordialidade, eu falo na visão de Sérgio Buarque de Holanda e nos tornarmos homens públicos verdadeiramente. Geraldo Rocha, vamos lá. Percepção, você fez a pergunta, Zacarias Calil respondeu, e essa percepção do professor Carlos André, onde o interesse público ou o serviço público mudou de nome e é serviço a meu favor, privado, que eu ganho mais. Percepção e realidade. Então, eu acredito que a nossa sociedade ela tem um desafio muito grande, que é incentivar essa participação das pessoas que têm o bem comum como propósito para poder melhorar. Porque eu vejo o seguinte, volto a dizer, a política é fundamental, para mim é a única forma de mudar o mundo. E não estou dizendo o Brasil, mas o mundo. Só que muitas vezes os bons se afastam e dão espaço para os maus, né? E quando eu observei a entrada do Dr. Zacarias Calil na política, eu disse, poxa, ali está um homem bom. Até pensei, não vou entrar em detalhe, mas quando eu o vi alvissareiro para ser prefeito de Goiânia, eu falei, nossa, quem sabe agora nossa cidade será tematizada. Mas o nosso desafio disso que o professor Carlos André colocou é a necessidade preemente de que nós tenhamos homens públicos de verdade. Nós debatemos isso em off, né? Uma cidade como Goiânia e como outras no país, elas precisam ter uma vocação. E a vocação não é isso que se faz por aí. Nós estamos vindo aí de uma safra de gestores públicos muito ruins. E isso precisa ser melhorado através dessa percepção de que eu estou aqui para servir através da minha capacidade. Muito bem, você vê que o bloco passa rápido quando a gente tem celebridades e informações de conteúdo. Então eu vou para o break dos Anjos Aceleradores, porque no terceiro bloco a gente aprofunda um pouco mais sobre tudo isso, mas o importante é a sua conexão e a sua participação. E às vezes a gente fala palavras, ou às vezes a gente participa de processos sem entender e saber o que é. Então, assim como as pessoas não sabem se prefeito é com P maiúsculo, P minúsculo, e deputado com D maiúsculo, D minúsculo, né? As pessoas falam comigo e não sabem o que é. Comigo é uma cooperativa que acelerou o agro goiano e brasileiro. Inclusive tem um evento chamado Tecno Show, que é referência na América Latina. Assim como Cicobi e Sicredi são hoje cooperativas do sistema financeiro.
que se democratizou e deu oportunidades para tudo isso. E por trás de todas essas grandes empresas cooperativas tem OCB Sescop, com C de cooperativismo, o braço forte das cooperadas, dos cooperativistas e de todas as cooperativas. OCB Sescop Goiás, somos todos COP. Vamos para um pam e a gente já volta com o bloco final. Dr. Zacarias Calil emocionando aqui a nossa audiência, o nosso estúdio. Meu querido professor Carlos André, como sempre, com essa paixão alucinante pela educação e pela formação intelectual das pessoas, e a gente que não abre mão de ser ativista da felicidade, porque a vida é um show e viver é uma arte. Então, depois do pam, a gente volta com você. Nós somos essa casa. Dentro dessa casa habita alguém. Quem que habita? É esse espírito. Então, muitas vezes, a gente pede para Deus saúde. Nós já recebemos um corpo perfeito. A nossa casa, que você disse, ela é perfeita. Acontece que esse espírito que habita essa casa, ele vai adoecendo com o passar do tempo. Então, que a gente não peça para Deus saúde, que a gente peça um equilíbrio para esse espírito que está ali, porque aí sim a gente vai conseguir essa saúde. E aí, quando a gente traz a questão da espiritualidade, desse universo para dentro da gente, a gente é muito mais feliz. Eu acredito muito nisso. Normalmente, a gente passa o dia alimentando o quê? Alimentando a nossa ira, as nossas frustrações. Então, se a gente ocupa esses espaços com amor, com alegria, com bem-aventurança, nós vamos ter muito menos essas emoções, vamos estar muito mais felizes. E falando de felicidade, nós vamos liberar hormônios e neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina, que trazem pra gente o quê? Essa sensação de saúde, de bem-estar. Então isso é orgânico, isso é químico, isso a gente aprende na faculdade. Então é isso que a gente tem que incentivar o paciente, a ele ter essa visão e não escolher alimentar aquilo que é ruim. Então a gente tem aquilo que a gente alimenta mais. O que você está alimentando mais na sua vida? Eu começo a fazer o teste e pergunto aos brasileiros, já ouviu falar de Osiris Silva? Aí todo mundo olha, eu falei, Osiris Silva? Aí eu falei, nunca ouvi falar de Osiris Silva? Eu não pergunto se pessoas muito menos privilegiadas em termos de educação e que ninguém sabe. Aí um fala, eu acho que ele foi ministro. Será que ele foi presidente da Petrobras? Eu falei, não, Osiris Silva, o homem que inventou o avião do Brasil, construiu o primeiro avião em São José dos Campos, fez Embraer, que hoje é a terceira maior empresa do mundo, que bota o primeiro mundo no chinelo. O homem foi escolhido para ser o primeiro de ganhar um troféu que eu fiz com muito amor, porque entregamos, ele não podia mais, com 93 anos, ele estava com falta de saúde. Dei para a mulher, para a filha, dei para a neta. Show da Manhã Jovem Pan, sua primeiríssima rádio revista, hoje super terça, show da manhã, e você acompanhando aqui um bate-papo com o Dr. Zacarias Calil, professor Carlos André e nosso querido empreendedor e escritor Geraldo Rocha. Eu quero fazer agora o disco rodar ao contrário. Eu quero saber que curiosidade, professor Carlos André, você teria com o nosso querido médico e deputado federal e esse homem público que demonstra uma intelectualidade e um serviço ao outro, ao próximo, acima da média. 1 minuto para perguntar, 2 minutos e meio para o Zacarias responder. Diga aí. Como você falou muito bem, doutor Zacarias Calil é um intelectual e eu tenho muito respeito pela intelectualidade. É bom lembrar que quando nós falamos de intelectualidade, nós estamos falando daquele que trabalha com a mente, com o cérebro, né? Não necessariamente com a força, mas com o cérebro. E a minha curiosidade está ligada àquilo que nosso querido Geraldo Rocha falou. Um médico bem sucedido, tecnicamente respeitadíssimo, um ser humano muito respeitado. Quando é que o senhor entendeu que era necessário entrar para a política? Essa é a minha curiosidade. Quando é que o senhor entendeu que, essa é a minha missão, preciso fazer isso e valeu a pena? Porque, obviamente, há muitas críticas, não é? E essas críticas, elas afetam de alguma maneira o médico Zacarias Calil?
Afeta, né? Mas quando você tem vontade política, como já foi dito aqui, a coisa anda, né? E eu ficava imaginando, né? Eu formei em Goiás, né? Em 1981. Fiz estágio ali no Hospital Materno Infantil. Nessa época, Goiânia tinha 650 mil habitantes. Depois fui para Brasília, voltei, já era concursado, entrei no Hospital Materno Infantil como cirurgião pediátrico. E o hospital nunca mudou até 2015, alguma coisa assim, 2016, 2017. Foi quando o governador me convidou. O Caiado chegou para mim e falou: eu quero ser governador de Goiás, estou formando um grupo e eu gostaria que você entrasse para a política. Falei: ih, rapaz, isso aqui vai dar maior confusão lá em casa. E deu mesmo, né? Então, meus filhos, você vai acabar com sua carreira, isso aí vai... Eu falei: olha, vai acabar com o seu nome, com tudo isso. Eu falei: mas a gente tem que mudar a política. Eu tenho um sonho. Eu falei: Caiado, você acha que dá pra gente fazer um hospital de pediatria em Goiás? Ele falou: vamos construir juntos. Foi porque não dá mais. O Hospital Materno Infantil, hoje Goiânia, a grande Goiânia tem, vamos supor, 4 milhões de habitantes, o hospital está do mesmo jeito, e é materno e é infantil. Tinha dia lá que eu ia terminar a cirurgia com a luz do celular ligado, porque caía toda a energia, chovia e inundava o centro cirúrgico. Eu tenho imagem disso aqui até hoje, né? Aí veio a pandemia, complicou tudo. Ele falou: só tem um jeito da gente comprar o Hospital do Ipasco. Vamos fazer um projeto. E comprou o Hospital do Ipasco. Porque ele serviu naquele momento, durante toda a pandemia, ele salvou muita vida ali, muitas vidas, né? E aí transformou ele no Hospital de Pediatria. Fomos criticados, né? Mas hoje você vê o resultado aí. Então, assim, esse é o forte que eu tenho da minha projeção como político. E não só isso. Construímos lá um centro clínico em Trindade. Hoje foram 6 milhões de reais. É um centro de medicina avançada lá em Trindade. Então, assim, eu fui lá inaugurar, é fantástico, muito bonito, todo muito bem cuidado, com 27 especialidades. Aí depois fizemos o posto da delegacia da Polícia Rodoviária Federal lá em Anápolis. Poxa, eu passo ali toda semana, nossa, eu contribuí com a construção desse prédio aqui. E assim, e a política, quando você faz uma política assim, do jeito que eu faço, não critico ninguém, mas eu acho que eu estou no caminho certo, abre novos horizontes, novos conhecimentos, você vai em lugar que você nunca imaginava, né? Foi em vários países de primeiro mundo, mostrando aprendendo o que é a saúde na Inglaterra, na Dinamarca e tudo mais. Eu apresentei um trabalho nosso aqui de Goiás no Imperial College em Londres. Esse cara assim impressionado com o que a gente faz aqui no Brasil, né? Então assim, ela abre portas, muitas portas. E eu acho assim, eu sou entusiasmado também com a política, né? E continuo fazendo medicina. Quer dizer, isso é importante. Toda segunda-feira, não adianta você marcar reunião, nada comigo, que segunda-feira eu estou atendendo o ECAD. Entendeu? Quer dizer, então, assim, é muito legal, por assim dizer, você ser político e saber usar a política como meio também de beneficiar as pessoas e não fazer que toma lá da cá. Acabei de dizer aqui agora que eu fui convidado pelo Ministério da Saúde, né, para fazer parte de uma comissão mista entre Câmara e Senado, para que a gente possa melhorar o atendimento nas especialidades no Brasil. Não é só em Goiás, é no Brasil, né? Você diminuir as filas das pessoas que tanto precisam de ser consultado com um especialista. Isso quer dizer, a notícia também em primeira mão, né? Pô, para mim, não interessa se é PT, PCdoB, não interessa. A gente tem que saber usar a política para você poder beneficiar. Vamos esquecer negócio de partidarismo, larga para lá. E vou participar, sim, dessa comissão, junto com o ministro da Saúde, o Padilha, que me convidou pessoalmente. Quer dizer, eu acho bacana, sabe, você mudar a vida das pessoas através da política. Muito bem, agora eu vou fazer chumbo trocado. Qual a curiosidade que o doutor Zacarias Calil, e deputado, tem com um professor, empreendedor e advogado Carlos André? Então, eu tenho acompanhado ele, a gente está sempre, hoje é a primeira vez que eu encontro pessoalmente. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo, né, trabalho que ele apresenta,
como ele venceu também, né? Porque pelas, assim, as palavras dele e tudo. E eu tinha muita dificuldade, tem até hoje, às vezes, no português, né? Quem não tem, né? Português e matemática. Então, assim, eu acho bacana, né? Cada um na sua profissão, na sua área, e sendo uma referência também, né? Então, assim, não tem muito questionamento de uma pessoa que tem uma literatura na cabeça, como ele citou várias, tem um conhecimento fantástico, né? É um autodidata também, né? Ou não? Então, explica para nós aí como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou aonde chegou hoje, sendo uma referência aqui no nosso estado. 3 minutos para você, Carlos André. Eu vou dizer uma coisa ao senhor que com certeza vai chamar muita atenção do senhor. Nesse momento, meus pais estão nos vendo aqui agora. E eles são absolutamente apaixonados, já não é de hoje, né, pelo trabalho que o senhor desempenha como médico. E essa é uma prova clara de que deu certo. Essa é uma prova clara de que essa consideração, essa deferência do senhor, Marcos Vinícius, Geraldo, toda a nossa audiência a nós, é uma prova de que deu certo. Eu penso que desde lá do Tocantins, eu me lembro que tive educação num colégio de freiras, e a irmã Noêmia me disse certa feita: olha, meu filho, sua missão é mudar o mundo por meio da educação. Não fuja disso. Você pode ir para onde você quiser, para o direito, para a medicina, para a engenharia, mas quando as pessoas são tocadas a alguma coisa, essa coisa as persegue de uma maneira tal que delas as pessoas não conseguem sair. Então, o que eu diria ao senhor é assim, com todo esse esforço dos meus pais, hoje, felizmente, da minha família, dos meus amigos que estão aqui, eu diria que eu tenho muito orgulho exatamente de ouvir isso que eu ouvi agora do senhor, né? De que percebe, como um grande deputado federal, como um grande médico, esse nosso trabalho, essa nossa luta, doutor Calil, porque não é fácil lutar pelo processo educacional no Brasil. O Brasil passa por um momento, infelizmente, não só o Brasil, mas o mundo, né? Em que coloca sempre a perspectiva financeira, e é claro que o dinheiro é muito importante, ser bem-sucedido é muito importante, mas o mais importante é como se ganha esse dinheiro, não é? Como ganhar um dinheiro como um grande empresário, como um grande jornalista, grande comunicador, como um grande médico, como professor, e é um recado que nós deixamos para todo mundo. Isso é muito bonito, isso é muito válido, né? Saber que quando se anda na rua, as pessoas, antes da questão financeira, respeitam pelo que você é. Então esse foi meu guia, meu objetivo, é ser respeitado pela luta pela língua portuguesa, pela luta pela produção textual, pela luta pela comunicação, mas antes de tudo, pela luta pelo pensamento, pela reflexão, pensar, refletir, tornar a sociedade uma sociedade mais intelectualizada. Então eu agradeço ao senhor pela deferência, pela gentileza, parabenizo pela área da saúde, e até nós falávamos aqui, estamos aqui diante de 2 áreas fundamentais, 2 pilares fundamentais no Brasil: saúde e educação. E uma curiosidade, se me permitem, quando nós eu levei minha filha outro dia ao Museu da República, né, que era exatamente o Palácio do Catete. Gosto muito de história, já estudei para o concurso do Itamaraty, e aí eu falei: filha, observe por gentileza a mesa do ex-presidente Getúlio, onde é que ficavam os ministérios? Curiosamente, educação e saúde, para quem for lá, e isso vai ser digamos, espelhado à mesa, ficavam distantes. E na Constituição Federal, embora o artigo 5º e o artigo 6º tratem desse assunto, especificamente desses assuntos, eles estão lá depois, acima do artigo 200. Acima, educação e saúde estão bem acima do artigo 200, o que provoca, evidentemente, uma reflexão para nós aqui no Brasil. Precisamos colocá-los à frente, educação e saúde. Essa é a minha percepção. Geraldo Rocha, percepção de tudo isso, 2 minutos para você. Olha, é muito importante a gente ouvir aqui essas ilações sobre todos esses temas. Eu fico muito feliz de ouvir, assim, pela primeira vez, e muito tão próximo, o Dr. Zacarias Calil, na condição de médico, na condição de político, porque
eu disse já, vou repetir, eu acredito que é a incumbência que pode mudar o mundo, né? É a incumbência política. A minha família toda política, eu sou o único que não sou político na minha família, é uma família que veio da pobreza, veio do interior, e isso traz o segundo ponto que eu vejo que esse programa é uma alavanca para reconhecer isso. A minha família nasci numa fazenda, eu não nasci em hospital, eu me alfabetizei na fazenda, e todos nós, 3 irmãos, não teve um que não conseguiu se destacar, porque meu pai dizia: roça não dá camisa para ninguém. Se vocês querem ser alguém na vida, vocês precisam estudar. Então, o conhecimento foi o divisor de águas da minha vida, da minha família, e de chegarmos onde chegou. E isso aqui, ouvir isso aqui dessa forma, de 2 pessoas que também chegaram onde chegaram, sobre essa coordenação muito inteligente da sua pessoa, sem loas, Marcos Vinícius, é porque o tema faz sentido. O tema da seriedade, da capacidade de se doar, porque isso, doutor Calil, é doação. Tá? Isso sua família tinha razão. O senhor correu o risco de ter sua carreira lameada, de ter muitos dissabores. Mas eu acho que esse equilíbrio é que faz com que as pessoas caminhem por caminhos tortos de uma forma reta. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela política, né? Porque eu acho que é a profissão que muda o mundo. Então, quero render realmente muitas homenagens ao Dr. Zacarias por essa sapiência, onde ele transita nesse processo de ajudar as pessoas, né? Reconhecer também aqui, né, professor Carlos André, tomara que siga o mesmo caminho, né, professor? Que pode ajudar as pessoas. Eu e o Marcos Vinícius somos, eu digo assim, o macaco que suspende o carro para vocês trocar o pneu, viu? Vamos em frente. Muito bem, eu vou trazer um monte de acelerador e aí nós vamos saber mais curiosidade, porque um bate-papo como esse você não encontra em qualquer lugar. Ou seja, você está tendo uma oportunidade de conhecer em profundidade o que leva à realização de um sonho. A vocação, acima de tudo, para servir o próximo. Não importando nem se vai morrer na cruz, porque o exemplo que nós temos é aquele que veio para emitir uma mensagem de amor ao próximo e foi crucificado, e ele ainda pediu perdão por todos aqueles que não compreenderam a mensagem. Então é mais ou menos isso, porque a gente desiste geralmente na primeira pedra no caminho, ou uma janelinha que vai te dar uma oportunidade de vantagem, você já se corrompe e perde todo o seu compromisso com a vocação natural que você tinha na sua missão. Mas antes da gente trazer aqui mais um bate-papo, eu trago os nossos empreendedores. Os empreendedores goianos são melhores que os empreendedores lá fora. Vou te contar o seguinte: o mercado imobiliário goiano é o 3º mercado no Brasil. Mas o custo da construção para Goiás é o mesmo custo da construção para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. 1 metro quadrado na região nobre de São Paulo hoje custa R$52 mil, 1 metro quadrado. Você ainda compra na região nobre em Goiânia de 10 a 15 mil reais 1 metro quadrado. E se o custo da construção é o mesmo, qual é a mágica? É o empreendedorismo que faz a diferença. E por trás dos empreendedores do mercado imobiliário tem a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Então, na hora de investir para morar, trabalhar ou monetizar, procure um empreendimento que tenha a empresa associada à ADEME, porque isso vai garantir o seu investimento com mais confiança. E muito mais confiança traz mais segurança e rentabilidade. Então, tudo isso é a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos lá, é muito emocionante ter a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo 2 temas que deveriam ser o primeiro item de qualquer formação de governo. Qual é o médico referência para poder estar à frente da saúde? Deveria ser o primeiro critério para um ministro da saúde ou um secretário da saúde. E qual é a referência na educação para a gente colocar a educação em primeiro lugar?
E tudo que fosse votado num congresso, onde tivesse educação e saúde, deveria ser pauta prioritária. E como você deu essa notícia em primeira mão de um ministro do atual governo, que muitas vezes a maioria do Congresso é oposição, por razões diversas de partidarismo, como você colocou, e mesmo você sendo de um partido contrário, você foi convocado para participar de uma decisão importante que vai favorecer pessoas que precisam do serviço público. E esse é o grande compromisso que as pessoas esqueceram. Então, diante disso, para a gente finalizar o programa, esse bloco, Zacarias, 4 minutos para você falar o que ainda não falou e quer falar, e a nossa audiência quer escutar. Então, eu acho assim, é bem colocado sobre a saúde e a educação. Na saúde, eu acho que um ministro, ele tem que ser um conhecedor do Sistema Único de Saúde. Ele tem que saber o que é o SUS, né? Porque a maioria às vezes entra lá, não tem nem conhecimento, não sabe quais são os princípios fundamentais e de que maneira isso aí tem que acontecer. Agora, eu acho o SUS que ele deveria ser, usando aquele termo, imexível. O SUS tinha que ter um planejamento de 20, 30 anos. Não adianta mudar o governo, entrar governo, e você muda a política do SUS. Não, o meu programa é melhor. Não é, eu sou da Comissão de Saúde lá, a gente vê, né, os problemas enfrentados e a fila que existe aí hoje no atendimento. Quer dizer, então tudo isso aí tem que ser aprimorado, tem que ser melhorado e colocar técnicos ali. O Padilha, tudo bem, ele é um ministro da Saúde, mas muita gente critica ele pelo partido, por algumas situações assim. Mas eu vejo ele como um conhecedor do SUS, né? Uma pessoa que está ali para... Nós tivemos agora um convite dele na Comissão de Saúde. E foram vários deputados para bater de frente, para tentar, né, desprestigiar ali a presença dele. Mas quando ele fez a explanação de tudo aquilo que vai acontecer no programa dele, que ele fez agora, ninguém teve assim aquela intenção de você chegar lá e derrubar o ministro e chamar a atenção da mídia. Não conseguiram, porque esse programa dele parece que vai ser bom para a população. Quer dizer, então a gente tem que aplaudir também, né? Aplaudir e participar para que você possa melhorar tudo essa situação. Então, assim, a saúde, quem vive a saúde como eu vivo ali no ECAD, a gente sabe das dificuldades. Por exemplo, eu sou referência lá nas malformações vasculares da criança. Hoje tem um sistema de regulação que as pessoas não têm acesso a isso. Às vezes você leva 1 ano para consultar comigo ali, né? Então, por exemplo, antes a gente não tinha isso. Você atendia o paciente, solicitava guia e tal. Agora não. Você tem uma série de burocracias para que possa chegar no atendimento. Então você tem que melhorar a acessibilidade, igual ele está fazendo agora com um programa mais especialistas. Tem que utilizar assim a telemedicina. Você está nas regiões remotas que não tem atendimento, né? E com isso, mas não tem conectividade. É um grande problema esse negócio da telemedicina. A telemedicina revolucionou, mas você não tem conectividade. E eu questionei isso lá, porque eu faço parte também da Comissão de Ciência e Tecnologia. Porque, mas nós temos satélite de baixa altitude que capta. Eu falei, mas você não vai pegar uma imagem legal ali naquele momento. Agora chegou o tal do Starlink, né, que pode melhorar a condição de conectividade. Então, quer dizer, o Brasil precisa melhorar muito. A hora que você vê uma situação dessa, por exemplo, quinta-feira agora, depois de amanhã, já estou te dando outra notícia, eu fui convidado pela FAB, nós vamos decolar de Brasília às 7 horas da manhã, vamos lá em Querés, lá no Pará, onde eu vou conhecer um hospital fluvial que a FAB gerencia lá. Eu acho que a FAB e a Marinha deve ter algum convênio assim. Então, assim, é importante você na política ter esse intercâmbio com as entidades, né? Com as Marinha, Aeronáutica e por aí vai. É muito importante isso. Quer dizer, então tudo isso aí faz parte do meu projeto assim, como político. Isso aí te traz conhecimento
para que você possa discutir, debater, não só na região, né, onde você vive, mas a nível nacional. Esse é o papel do político, você poder ter essa oportunidade de fazer toda essa capacitação também, porque nós estamos aprendendo, né? Quer dizer, então, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Eu acho que... Não, você falou que você não tinha falado e a audiência queria escutar. Então tá tudo certo. Para você, Carlos, eu dei 3 minutos para você falar o que ainda não falou, mas quer falar. Calil falou do SUS, das coisas mais extraordinárias que há, e há muitos que criticam o SUS, uma coisa assim impressionante. Eu fico realmente impressionado com essa crítica da importância do SUS numa ótica de má politização. Agora, se a saúde tem o SUS e a educação, será que não deveria ter o SUE, um sistema único educacional? Essa é a lógica. Eu não consigo compreender até hoje como não se fez um sistema único educacional no Brasil. Nós tivemos, doutor Calil, o senhor sabe muito bem disso, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 3 reformas do ensino médio. 3 reformas do ensino médio. A Inglaterra fez no último século 1 reforma no ensino. Nós temos nos últimos 20 anos 3 reformas no ensino médio. O que significa dizer que o Brasil não sabe para onde quer ir. Numa dessas reformas a coisa foi tão séria que diminuíram, Geraldo, a quantidade de aulas de português e de matemática e colocaram aulas, né, com possibilidade até de assistir a Harry Potter. Então, um curso específico de Harry Potter. É importante? É importante, mas eu pergunto, diminuir a aula de matemática e diminuir a aula de linguagem, de ciências, não é uma crítica específica ao Harry Potter, que fique muito claro isso, mas é que o Brasil está brincando do processo educacional. Há poucas pessoas que são realmente técnicas, que estão à frente do processo educacional no Brasil. Existe uma linha que eu não vou dizer política, porque eu respeito muito a política, mas uma linha politiqueira, que não coloca, na minha concepção, pessoas, e há muitas, é bom lembrar que há muitos bons secretários de educação no Brasil, mas nem sempre, e isso gera problemas educacionais muito sérios. Eu sonho verdadeiramente com um país em que haja técnicos no processo educacional, mas técnicos, assim como o senhor na saúde, humanos, pessoas que acreditam no ser humano, que veem um aluno. Por exemplo, eu quando vejo um aluno, acho que da mesma forma como o senhor vê um paciente, assim, eu sou absolutamente apaixonado pelo futuro daquele. Eu ligo, mando vídeo para falar sobre por que você não veio à aula, por que você não acertou aquela conjunção, por que você não acertou aquele raciocínio, por que não acertou aquela argumentação. Ele disse, mas professor, o senhor me conhece? Com certeza, nós sabemos, eu tenho certeza que o senhor sabe o nome dos pacientes, então saber o nome de cada uma. As pessoas são pessoas, né? E eu acho que por isso nós temos que ter um planejamento, Marcos Vinícius, que é um sistema de Estado. Da mesma forma como o doutor Caio colocou para a saúde, sistema de Estado e não de governo. Não é um governo que tem que entrar e mudar o ensino médio, né? E o último ponto, nós não temos ainda certeza da Base Nacional Comum Curricular. Se ela é realmente eficiente, essa questão de competências e habilidades, ainda não se discutiu. Ninguém ainda discutiu isso com a profundidade, tem que ser discutido. Mas eu não vejo, infelizmente, no Congresso essa discussão. Eu acho que precisa haver, porque ela parte do princípio de que o país vai mudar com uma linha lógica, um SUE, um sistema único de educação no Brasil. Geraldo Rocha, coube você fazer a percepção do programa de hoje. Então, 2 minutos para você. Eu estou com o tempo estourado, mas vou estourar mais um pouquinho. 2 minutos para você. Acho que nosso desafio é entender o tamanho do Brasil, sabe? Dr. Calil disse aí, quando falou que vai na quinta-feira descer lá no norte para conhecer um hospital em cima de uma embarcação. Isso demonstra o nosso grande desafio. Nós somos um país continental com realidades totalmente diferentes, com costumes e carências específicas. Então eu imagino que um SUS seria até interessante, mas eu demoro a entender a universalidade desse processo. Eu acho que nós precisamos ter um ensino, um projeto básico,
mas nós precisamos adaptá-lo às necessidades locais, nós precisamos ter gestores locais, porque o que acontece acontece na cidade, acontece no bairro, primeiro na casa, depois no bairro, depois na cidade, depois no estado, depois no país e daí no mundo. Então eu acredito, eu sonho de ver Goiânia uma cidade vocacionada para o conhecimento, a cultura, as artes, e aí você cria o sentido de pertencimento nesse cidadão. Porque, na verdade, quando você pertence a um processo de mudança, você ajuda a mudar. A gente precisa deixar de ser distante desse processo, essa alienação, né? Eu vejo, não quero fazer juízo de valor, mas as pessoas ganham uma eleição, ocupam um cargo, seja um secretário, e se torna inacessível. Ele se torna inacessível. Um dia teve um diretor que trabalhou comigo muitos anos na minha empresa, ele disse: Geraldo, poxa, você é muito acessível. Qualquer pessoa, uma pessoa na sua posição, qualquer um fala contigo, qualquer um te pergunta, você atende todo mundo. Cara, mas eu estou aqui para servir. Na minha casa, na minha empresa, nas palestras que eu dou, eu estou para servir de exemplo. Porque só o exemplo pode mudar o mundo, as pessoas. Então a percepção é essa, Marcos, que essas pessoas que estão aqui são privilegiadas. Esse programa é um programa que ajuda a gente a colocar para fora essas ideias, e você está de parabéns. Obrigado, doutor Calil, professor e a bancada toda. Muito bem, eu vou fazer uma provocação para a nossa audiência, fazer uma reflexão depois de tudo que vocês ouviram hoje. Porque infelizmente nós temos aí uma cultura de não valorizar o que é e dar visibilidade daquilo que não interessa. Porque tudo bem que a gente está vivendo um conflito mundial, que a gente está vivendo uma pandemia emocional, mas se a gente olhar para a humanidade, quem pode salvar o mundo é só a humanidade. E as pessoas não sabem o que quer dizer isso mais, humanidade, assim como não sabem o que é SUS, ou não sabem o que é um sistema único de educação. E eu faço uma provocação seguinte: vamos imaginar que aconteça um cataclisma, ou seja, uma tragédia, porque nós estamos vivendo um momento que nós não estamos prestando atenção e a natureza está reagindo. Vamos imaginar que exista um vento solar que seja uma tempestade solar e que faz o que eles chamam aí de um apagão no planeta, um blackout total, um bug total. Vai fritar todos os computadores, vai fritar todo o sistema de comunicação. O dinheiro vai sumir, porque os bancos hoje não tem mais onde guardar dinheiro, é tudo virtual. Todo mundo vai amanhecer igual, se amanhecer. O que vai salvar a humanidade? O conhecimento. Se acabou tudo, o que vai salvar é o conhecimento. Então, isso é muito importante para você refletir. Se vier uma crise econômica, o que te salva? O conhecimento. Se vier uma guerra, o que te salva? O conhecimento. Foi assim que fizeram os grandes líderes na jornada da humanidade. Eu ia fazer uma brincadeira aqui hoje, mas eu já fiquei satisfeito que eu brinquei ontem com um grupo. Falei assim: vocês ficam aí negando a matemática, né? A matemática salvou o mundo. E tem um cara chamado Cantor. Aí o cara falou: tem um cantor de matemática? Não, foi um grande cientista que deu a vida, porque ele ficou tão curioso em saber por que os números se comportavam da forma que se comportavam, que ele mudou a definição de infinito para o transfinito. E esse cara fez a base de tudo que a gente conhece hoje dos cálculos, os valores do número, as abreviações e uma série de... Aí as pessoas falam: mas o que isso tem a ver com o que eu vivo? Tudo que você fala em quântica, tudo que você fala em inteligência artificial, inovação em tecnologia, tudo que o Dr. Zacarias Calil trouxe hoje aqui de equipamentos virtuais tem base na matemática, na física. Então reflita sobre isso. A única coisa que te pode salvar é o conhecimento em qualquer circunstância. E fica aí o exemplo do Dr. Zacarias Calil, da gente ter política que se preocupa com o próximo e com o país, independente da sua filiação partidária, independente para a cor ou partido que você torce. Nós temos que pôr uma coisa na cabeça:
o nosso partido é o Brasil. Na minha cidade, o meu partido é Goiânia. No meu estado, o meu partido é Goiás. E no meu país, o meu partido é o Brasil. O que for melhor para Goiânia, para o estado e para o Brasil é aquilo que a gente acredita. Dizendo isso, eu quero trazer o último Anjo Acelerador antes de agradecer a presença de vocês, porque vem aí o Five, um evento que é uma marca já no calendário nacional de finanças, investimentos, valores e empreendedorismo. E quem vai estar no Five como uma grande opção para você conhecer uma nova proposta de urbanismo, onde a cidade é devolvida para as pessoas, é a Sync Inteligência Urbana, que vai apresentar um novo urbanismo, que é o que vai trazer a cidade do amanhã, Sync, com o exclusivo conceito de naturbanidade, natureza, cidade, o humano e a felicidade. Tudo isso integrado para a primeira infância poder voltar para os parques, a primeira infância poder ir para as ruas. Todos aqui que tem mais de 50 sabem o que é brincar na rua, brincar no parque, brincar na cidade. As crianças hoje não brincam mais, porque tem que ficar presas. Estão em gaiolas de portas abertas, mas não têm coragem de sair para voar. Então essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer imensamente ao querido deputado federal, médico, cirurgião, pediátrico e referência internacional, que faz com que todos tenham orgulho de ser goiano. Dr. Zacarias Calil, meu querido professor empreendedor Carlos André e o meu poeta, amigo, irmão e empreendedor Geraldo Rocha. Eu quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência, e dizer que amanhã tem mais. Amanhã nós vamos trazer uma empresária que hoje está à frente do Codese, que é uma empreendedora, nossa querida Helena, e você vai saber tudo sobre como empreender e ser cooperativista ao mesmo tempo. Agradecer às nossas equipes em Caldas Novas, Alessandra, Sérgio e Maire, em Goiânia, Piscão, Cláudio, Deri, Gabriela e Gisele, e um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da